Então, a frase que eu falei era o seguinte, que eu preferia a época dos 23 anos do que essa que o Corinthians está passando. Porque lá, quando eu peguei os 23 anos de 68 para frente, né? E o único time mesmo que eu me lembro que era confuso, fraco, foi o de 75, porque o Corinthians perdeu o título em 74 e até formar o time de 76, que foi vice-campeão brasileiro, e depois campeão paulista em 77, teve esse vácuo de 75 que foi muito confuso. Era muitas contratações erradas, enfim. E essa fase agora do Augusto, desse início, um mês aí, tá muito atrapalhada. Muita promessa, muita ilusão, frustrações. Eu acho que a torcida do Corinthians não teve tantas frustrações em tão curto tempo do que teve agora. Né? Em relação ao Antônio Oliveira, eu acho uma boa. Esse negócio de não ter títulos, o Carpini não tinha até domingo. Até domingo passado, o Carpini não tinha um título. Foi campeão domingo da Supercopa. E na terça passada ele quebrou o tabu lá da Arena do Corinthians, que o São Paulo nunca tinha ganho lá. Então, essa nova geração, ou de treinadores portugueses, ou dos brasileiros mesmo, porque o Antônio Oliveira tem 41 anos, ele é jovem, né? Eu acho que é isso que o futebol brasileiro está precisando. Eu não sei se vai dar certo, se é uma boa, se não é uma boa, mas é uma alternativa de sair daquela mesmice, sabe? Daquele giro dos mesmos, sabe? Sai aqui, vai para lá, daqui aí sai daqui lá, vem para cá. Então eu acho que é uma alternativa nova que toda vez que chega um treinador novo num time, dá uma motivação, né? Chacoalha um pouco o ambiente. Porque aqueles que não jogam, que estão lá esquecidos, eles começam a ter esperança de um novo treinador olhar para eles e começar a dar uma oportunidade. E aqueles que estão lá jogando, porque o time do Corinthians tem um time jogando, mas que ninguém lá está firme, seguro com qualquer treinador que chegue para ser titular, né? É uma equipe ainda que vem de 4 derrotas, então ninguém é seguro de nada de ser titular. Então motiva todo mundo para uma briga no time principal. Então eu acho que dá uma motivada. Mas uma motivada num time ruim não é que faz um efeito tão significativo assim. Perfeito. Alicia, português, o nome começa com A, vem de um time que tem camisa verde. Entendeu a referência da contratação do Corinthians? Vejo bons sinais, né? Bons sinais. Eu tô com um casão em relação à questão dos títulos, porque é isso, o Carpini não tinha, o Abel, quando chegou ao Palmeiras, não tinha, e obviamente que muitos outros que também não tinham já passaram pelo futebol brasileiro e já foram embora. Então, assim, ser um jovem treinador promissor sem títulos não é garantia de nada, obviamente. Mas está aí o Mano Menezes e tantos outros para provar que também ser um treinador com bagagem, com títulos no currículo, também não é garantia de nada. Então, o Mano ficou aí como uma herança, eu ia dizer uma herança maldita, mas talvez seja muito pesado para o horário, mas ficou aí como uma herança da administração do Duílio, que ali no apagar das luzes faz esse contrato, e o Corinthians decide terminar essa relação um pouco cedo, a meu ver, porque aí a gente precisa analisar o contexto, né? O Mano vinha fazendo um trabalho ruim, que estava, inclusive, estourando aí, vazando para fora de campo, nas coletivas, no relacionamento com os jogadores que não vinha bem, mas também é preciso entender que o Corinthians perdeu 13, 14 jogadores, repôs pouquíssimos, e dos que repôs, metade ainda não podia estrear. Então, ele não teve um tempo ali com, de fato, o que vai ser o time do Corinthians em 2024, e um time que já está cheio de problemas de grana, agora arruma mais um que vai ser pagar a milionária multa de Mano Menezes. Em relação ao Antônio Oliveira, eu acho que do que há disponível, entre aspas, né, porque ele estava empregado, mas de quem há no mercado com multas rescisórias pagáveis e interesse de vir para o Corinthians, eu acho ele uma boa opção. Como o Tirone mencionou, ele terminou o Campeonato Brasileiro à frente do Corinthians, né, com um orçamento e uma estrutura muito menores, né, com um time muito mais barato. Ele ressuscita ali o Deivinho, né, traz o Deivinho de volta à vida, faz um bom trabalho lá, e acho que é uma boa promessa. De novo, dentro do que há disponível, e o Corinthians agora está numa situação em que grandes treinadores vão pensar duas vezes antes de ir para lá, porque é
um ambiente de altíssima tensão, de altíssima voltagem e com uma pressão absurda, né? Porque treinar o Corinthians é sempre uma enorme pressão. Então, diante de quem quereria ir e de quem tem potencial para crescer, eu acho sem dúvida um bom nome. O Arnaldo era humano, antes tinha sido o Lázaro, o Silvinho, o Vitor Pereira, que era um português que também não deu Mancini. certo, Mancini, se a gente for mais para trás, aí teve Luxemburgo, aí teve uma tentativa do Márcio Zanardi, que foi um desastre, o cara não O podia treinar o Cuca, né? Corinthians, Não esqueçamos do teve Cuca. Cuca lá, na passagem brevíssima no meio do caminho, e agora as baterias ficam para lá, para cá. Bom, vamos aqui. É um português agora. O Corinthians já tentou todas as coisas possíveis para técnico nos últimos anos. E agora vai aí com o Antônio Oliveira. Tá claro que algum norte não tem. É simplesmente ver um cara aí que tá livre. Esse aqui acho que não é tão caro. É português, não sei o quê. Vamos trazer. É um pouco assim. Tem sido um pouco assim as escolhas do Corinthians, com um detalhe, né, Arnaldo? Todas elas precisam de uma chancela muito relevante, chamada Gaviões da Fiel. Sem esses caras aí, o Corinthians não dá um passo, né? Acho que o Casão citou épocas anteriores. Talvez neste momento a influência da Gaviões na escolha de treinador ou na permanência no treinador seja a mais assim intensa. Tem uma questão, né, Tironi? É difícil contratar técnico hoje em dia por diversos fatores. A temporada está em andamento, não temos grandes opções disponíveis. Os brasileiros, digamos assim, não vivem uma grande fase. E contratar um estrangeiro que não tenha tido qualquer experiência na temporada brasileira é bastante arriscado para um time em situação como a do Corinthians hoje. Então, essa opção me parece ser uma opção viável para essa circunstância, né? Ele já tem um bom conhecimento de temporadas no futebol brasileiro, tem um temperamento forte, firme. Ele duela em cartões com o Abel, por exemplo. Você falou só da nacionalidade da primeira letra do nome. É um técnico intenso e jovem, como disse o Casão, com promissor, mas que vai enfrentar, eu acho que aí é o porém, e é uma grande interrogação, uma realidade muito diferente daquela vivida no Cuiabá, que não tem cobertura da mídia, não tem pressão, não tem qualquer tipo de coisa. E o Corinthians hoje é um turbilhão, né? E o treinador está no meio desse turbilhão. E treinadores experientes não conseguiram conviver com esse turbilhão. Talvez o Luxemburgo, do jeito dele hoje, tenha filtrado um pouco a coisa para o campo, mas muito conflito interno dele lá e também acabou não acontecendo. O Mano não conseguiu, espanou nas entrevistas. O Cuca durou 2 partidas. Né? Então, como você disse, o Corinthians praticamente esgotou as opções de técnicos mais viáveis no futebol brasileiro. E agora parte para uma experiência com o estrangeiro que nem é muito a tradição do Corinthians. O Vitor Pereira foi até uma exceção lá atrás. Né? A minha grande incógnita em relação ao trabalho do Antônio Oliveira é se ele vai ter paz para trabalhar, se ele vai ter filtros, se ele vai ter respaldo, se o técnico vai poder cuidar do time em campo e escalar jogadores que estejam registrados, por exemplo. Se ele conseguir trabalhar no campo, mais no campo do que nas entrelinhas lá fora de campo ou nas entrevistas, ele pode ter algum sucesso. E acho que pior do que estava é muito difícil. Eu não concordo com o Azão. Olha, eu não peguei 75, mas de lá para cá cobri o Corinthians em vários momentos, várias situações muito desconfortáveis, caóticas, mas esse mês, esses 30 e poucos dias, são recorde. Não lembro de tanta confusão acumulada num período tão pequeno. Lembrando que hoje já tem um clássico, sem ainda um técnico novo, com o meio do campeonato sendo marcado pela visita do Corinthians à Vila Belmiro contra o Santos. E a situação do Corinthians é delicadíssima no campo, na tabela, em termos de perspectivas para a temporada. Vamos ver.
se com um técnico com um mínimo respaldo, o Corinthians consegue melhorar. Fazer um grande ano acho muito difícil, porque começou muito errado. Mas pelo menos fazer um ano mais tranquilo do que foi o ano passado.